Virando completamente a página aqui no nosso Morning Show, 11h10, pessoal, olha só. Vamos jogar aqui luz aí nos principais acontecimentos culturais, com uma das línguas mais afiadas, ácidas do debate público brasileiro, que eu já vou estar recepcionando muito em breve, mas eu faço questão aqui de já dar o enquadramento inicial, até porque no mundo cultural, pessoal, teve Dia do Funk no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e uma ópera sobre a história da vereadora assassinada Marielle Franco, que, pelo visto, estreou em Brasília, na verdade, né? Ninguém melhor que o nosso cineasta também e especialista aqui em cultura, Josias Teófilo, sempre pontiagudo aqui nos comentários. Bom dia, Josias. Seria o cenário político, portanto, e popular invadindo espaços da cultura erudita? Pelo menos é como alguns têm tentado pintar esses dois últimos empreendimentos que eu acabei de citar. Estou ansioso para ouvir tua opinião. Oi, André. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Então, é o seguinte, eu achei que, primeiro de tudo, eu acho cada macaco no seu galho, entendeu? Eu não entendo por que essa necessidade de legitimação do funk no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa absurda. O estado do Rio de Janeiro e o município têm uma grande quantidade de equipamentos culturais mais próprios para isso. Eu não entendo a necessidade, essa necessidade que o funk tem de se legitimar dentro de um espaço como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E isso está acontecendo também no Teatro Municipal de São Paulo, como eu já havia falado aqui para vocês, né? E o Teatro Municipal, ele tem sido desconstruído como um espaço feito para a música clássica e a ópera, né? E isso é uma coisa que está ficando muito claro na gestão da Sustenidos, que é a OS que cuida do Teatro Municipal de São Paulo e que já fez manifestação do MST no meio da ópera, já teve o coro gritando Palestina Livre no meio da ópera Nabucco, né, de Giuseppe Verdi. Já teve projeção do Borba Gato pegando fogo no meio da ópera também. Então, olha só, e nós no Brasil nós temos muito poucos espaços dedicados à ópera e à música clássica. Esses espaços deviam ser preservados para esse fim, porque todos os outros, você está vendo aí o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, esse é o único espaço de ópera que tem em todo o centro do Rio, todo aquele entorno. Tem o Teatro Municipal do Rio, tem a Sala Cecília Meirelles, são os únicos lugares. Todos os outros lugares tem música popular, tem funk. Então, é preciso preservar esses lugares para suas funções iniciais. Agora, mas não tem como ter ópera 365 dias no ano com apresentações, né? Qual a tua visão tem, sobre... Sim. Tem? Falar a escala de Milão tem. Tem demanda para isso no Brasil? Tem. Olha, eu estava conversando com o maestro russo que veio reger a OSESP, Vasily Petrenko, e ele disse que ele viu o Valery Gergiev, que é o maestro russo, reger 3 Aidas num dia só. Então, imagina, se ele regeu é porque teve 3 apresentações de Aida num só dia em Moscou, na Rússia, não é? E São Paulo já foi um lugar muito mais envolvido nessa parte de música clássica. E, na verdade, São Paulo e o Rio de Janeiro têm tradição, não é só no Brasil, não, na América Latina, em termos de ópera, não é? Os principais cantores vieram, você vê no Teatro Municipal do Rio, já veio Maria Callas, Toscanini, os grandes da ópera. E, entretanto, hoje as óperas são poucas, muitas são desfiguradas, como o Guarani, que foi totalmente alterada por Krenak. Ele cortou a ópera, inseriu os índios cantando suas músicas, que não tem nada a ver com a ópera no meio. Então, dá para ter ópera todo dia. Aliás, eu escrevi um artigo. Bom você ter me perguntado isso, mano, porque eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, que tem gente que pensa que cultura é coisa de fim de semana, entendeu? Isso é um erro, porque se você vai na Europa, você vai no Kennedy Center em Washington, né? Lá tem concerto todo santo dia, 365 concertos por ano. Você vai no La Scala de Milão, tem ópera todo dia, tem 2, 3, e isso poderia estar aqui se os gestores da cultura não investissem em coisas tão... E o Estado não precisa investir. Por exemplo, o funk, essas apresentações de funk, elas já existem naturalmente. Sim. Isso com investimento privado já acontece.
A Prefeitura de São Paulo está investindo, está fazendo festival disso. O Ministério da Igualdade Racial fez um edital nacional para financiar mulheres do funk. É uma coisa assim, isso, se não gastasse dinheiro com coisas tão absurdas e despropositadas, poderiam gastar com coisas importantes que têm um aspecto de formação, né? Cultural. Há um conflito simbólico claro entre a linguagem do funk, que é marcada por sexualização, ostentação e o apelo popular, contra o imaginário estético ali consagrado dentro do Teatro Municipal, da ópera, do balé, da música clássica, né? Então, a gente vê sair Villa-Lobos, Baryshnikov, Maria Callas, entrando Valesca Popozuda, Dennis DJ. Quer saber se a profecia do Josias de que teremos o Ouro Sinfônico vai se realizar? Eu não duvidaria nada. Mas e sobre essa iniciativa em torno da vereadora assassinada Marielle Franco em Brasília, Josias? Homenagem justa ou instrumentalização aí da memória dela para um palanque político de alguma maneira com dinheiro público envolvido? Como é que você viu? Olha só, qualquer tema, qualquer história, a princípio, pode dar uma boa ópera, né? Então, e ainda mais uma história trágica como a dela poderia dar sim uma boa ópera. A questão é que a impressão que eu tenho pelo histórico de obras que estão sendo feitas ligadas a Marielle é que vai ser mais uma obra de pura militância ideológica, né? Então, o que importa não é uma existência pessoal, uma história trágica, que tragédia tem tudo a ver com ópera. A princípio, não tem problema nenhum nisso, mas, ao que tudo indica, o que vai ser mais um exemplo de militância identitária usando esses espaços de legitimação, né, cultural. Então, infelizmente, me parece que é isso. Jogo jogado, justo. Delegado Gustavo Mesquita, alguma pergunta aqui também sobre esse tema particular aqui? A gente assiste atônito, né? Esse tipo de medida aí. Para mim, é claramente mais uma tentativa aí de lacração, né? De levar aquilo que é uma manifestação popular, cultural, até válida, né, Josias? Mas para um espaço que não foi concebido para isso. A própria acústica de um espaço como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro ou de São Paulo foi feito ali para receber óperas, músicas eruditas e para receber manifestações daquilo que representa a verdadeira elevação espiritual do ser humano, né, que definitivamente não está no funk. Deixando de lado aí até a questão das letras, que fazem apologia ao crime, às drogas, desrespeito às mulheres. Mas o funk, enquanto estilo musical, estrutura musical, é extremamente pobre, né? A gente não pode nivelar por baixo a nossa cultura. E é isso que me parece. Não sei se você sente dessa maneira também, Josias. Sinto. Eu acho o seguinte, e eu acho que o problema não é nem as letras sexuais, viu? Porque na ópera tem muito dessa coisa da sexualidade também. Eu vi, por exemplo, aqui no Teatro Municipal de São Paulo, a ópera Maria de Buenos Aires, que se passa num puteiro. E é a história de uma prostituta. Alô, galera! Não tem problema nenhum nisso também. O problema é que, por exemplo, você vai na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, as cadeiras, a acústica, tudo é preparado para uma apresentação mais delicada. Se você chega gente se mexendo muito, ou sentando, levantando, se for uma coisa muito brusca, começa a precarizar o equipamento cultural, né? Então, não foi feito para isso. Justo. Tem tantos outros espaços. Por que isso está sendo feito no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e no Teatro Municipal de São Paulo? Olha o que fizeram no Teatro Municipal de São Paulo. Pegaram uma moto, fizeram uma apresentação lá, colocaram uma moto no meio do teatro, passando, e uma moto fazendo barulho, e para mais uma apresentação que não tem nada a ver com música clássica, com ópera, para o qual aquele teatro foi feito, né? Então, a gente já é tão carente disso. Poucos lugares do Brasil você pode ouvir ópera. Lá no Recife nem tem. São pouquíssimas e amadoras. Aqui em São Paulo tem, mas poucas, e agora estão ocupando cada vez mais esse espaço com militância, infelizmente. Meus amigos, e dinheiro público aí financiando essa canonização para confortar um lado de uma militância, né? Mas estranho seria se fosse diferente, né, Josias? A gente só mais um dia normal nesse Brasilzão. A gente agradece demais aqui sempre a sua
franqueza. Fica a sugestão aqui, talvez, de bordel, de prostíbulo para você, para a próxima vez. Mas a gente aprecia muito sempre a tua contundência aqui. Só registrar que tem a ópera da UFPE, viu, José? Olha só, olha só. Josias está muito radical. As novinhas quer sentar no teatro. Me perdoe, Josias. Mas enfim, tamo junto, cara. Obrigado demais aqui, sempre agregando e muito. Obrigado.